Esta conferência será gravada agora. Ata da 40ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 17 dias do mês de novembro do ano de 2020, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas, na forma online, por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, onde reuniram os senhores conselheiros, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo um número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada, ao tempo que foi lida em primeira leitura uma resolução normativa da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, sobre conceituação das normas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Não houve matéria na hora do expediente e passou-se para a ordem do dia. Relator, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, TC 8480-2016. Devolução do voto vista ao senhor conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. Vencedor, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Aprovado acordo 73. TC 10.762/2017, TC 10.764/2017, TC 10.483/2017, TC 11.221/2017, TC 11.219/2017, TC 11.215/2017, retirados de pauta. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 10.699/2016, recurso de reconsideração, aprovado acordo 71. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, TC 12.98/2020, aprovado acordo 72. Não havendo mais processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus e sua sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata que acaba de ser lida. Em votação, conselheira Rosa. Presidente, eu não estive presente nesta sessão. Não sei como manifestar. Conselheira Maria Cleide. Está desativado, conselheira. Agora abriu. Gestorial. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu não estava presente à sessão anterior, então eu fico aí impossibilitado de participar dessa votação, senhor presidente. Conselheiro Fernando. De acordo, presidente. Conselheiro Alberto. De acordo também, senhor presidente. Aprovado. Hoje, o conselheiro Rodrigo se encontra de férias por 15 dias e o Sérgio Maciel está atuando no grupo dele. Foi convocado para isso. Solicito à comissão de plenária a segunda leitura da proposta de resolução. Resolução normativa. Dispõe sobre conceituação das normas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, lida em segunda leitura. Obrigado. Está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros e o representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheira Rosa.
Presidente, eu não tenho pauta para esta sessão. Conselheira Maria Cleide. Presidente, não tem pauta para a sessão de hoje. Conselheira Cel. Excelência, tendo em vista atos, acredito que de sua autoria, em que cria o serviço de migração de processos, pelo menos desde a minha chegada ao tribunal, eu não me recordo de efetivamente ter acontecido qualquer correção nos gabinetes. E como acredito não haver uma certeza de quais e quantos processos registrados no SIM e constantes fisicamente no gabinete, e essa possibilidade de migração feita pelos gabinetes, entre outros setores, à medida que os processos sejam trabalhados, eu não me senti seguro e, por absoluta prudência, exortei a corregedoria, dentro de suas competências, para que fizesse essa correção barra migração dos processos do nosso gabinete, até por uma questão mesmo de segurança e de eventual responsabilidades por algum equívoco causado nas informações existentes no tribunal. E, assim, Excelência, eu estou no aguardo do trabalho da corregedoria para que eu possa aí começar a relatar os processos que são da minha relatoria. E também com relação aos outros processos em que eu não sou relator originário, mas que eu pedi vista, e, como já conversado com Vossa Excelência anteriormente, aqueles problemas repetitivos de publicação, à medida que os processos vão sendo aprontados, eles vão sendo pautados. E quando há este equívoco, nós remetemos conforme orientação de Vossa Excelência, para que possamos repautar livre desses vícios. Assim, Excelência, eu hoje também não tenho processos para relatar e, assim, também não tenho uma ideia precisa de quando os terei para fazer em função dessas razões que aqui usaram. Obrigado, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor do Ministério Público, senhores servidores. Senhor presidente, eu tenho 3 processos que eu preciso tirar de pauta, que são votos vistas, cujo relator originário é o conselheiro Rodrigo, e ele se encontra em férias. São os processos 11.219/2017, 11.221/2017 e 11.215/2017. Esses são do conselheiro Rodrigo. Eu vou retirá-lo de pautas e, quando terminar as férias do conselheiro, eu volto a pautá-los. Mas tem mais 3 processos, senhor presidente, são votos vistas do conselheiro Anselmo, que se encontra na sessão, e eu farei peço vênia para fazer a relatoria dos 3 processos. E peço também a Vossas Excelências que vou fazê-los em bloco, porque os processos têm a mesma origem, são processos da mesma natureza. Então eu vou nominar os processos, relatarei um, porque os demais, como disse, são idênticos e podemos fazer o julgamento, colher os votos em bloco. Trata-se, senhor presidente, dos processos 10.764 de 2017, do município Olho d'Água das Flores, interessado no foco. Senhor presidente, parece que alguém está com o microfone aberto, dando uma microfonia. Continuaria, senhor presidente. O assunto é uma representação. O segundo processo é o 10.483 de 2017, do município de Batalha. O interessado, o foco,
trata-se de uma representação, e o processo 10.762 de 2017, do município de Cacimbinhas, também interessado é o foco, trata-se de uma representação. Trata-se de representações formuladas pelo foco, que é o Fórum de Combate à Corrupção de Alagoas, instituição que seria constituída por representantes dos mais diversos órgãos e instituições. Relata que vários municípios de Alagoas receberão valores por ações vitoriosas em desfavor da União, informa que os valores a serem recebidos por precatórios, requisitórios, se referem à complementação do Instituto Fundef, não repassados em patamar correto em anos anteriores. Sustenta que os municípios somente poderão aplicar esses recursos em ações destinadas ao fomento da educação, conquanto esses valores seriam vinculados, não podendo a sua natureza, pela condição de ingressar nos cofres públicos por precatório, não podendo ter outra destinação. Requer finalmente o seguinte, que sejam adotadas providências por essa previdência em caráter cautelar, no intuito de suspender a utilização dos recursos por parte dos municípios e estados, até uma deliberação pelo plenário desse tribunal no tocante à destinação dos mesmos. E B, sejam adotadas providências no âmbito do tribunal, no sentido de fiscalizar, verificando se as aplicações se dará com a devida correção e legalidade. Em apertada síntese é o relatório. Eu passo, naturalmente, ao voto, senhor presidente, por tratar-se do voto vista. Faço aqui, senhor presidente, uma referência à competência, no artigo 190, que trata das competências desta casa. Estes dispositivos dão conta de que a representação somente será admitida se a pessoa jurídica instituir seu pedido com os documentos regulares que demonstre sua existência e que o subscritor tem poderes para representá-la. No caso dos autos, o Fórum de Combate à Corrupção em Alagoas, FOCO, ora representante, não parece sequer ser detentora de personalidade jurídica, conquanto não tenha apresentado um documento que lhe confira esta qualidade, tampouco o subscritor, no mesmo sentido. Também não cuidou de demonstrar que possui poderes para falar em nome desta pretensa entidade. Diante desta moldura processual, a inadmissibilidade da representação seria a medida de praxe a ser adotada no caso vertente. Contudo, a despeito desse entendimento pessoal, me resigno à posição adotada pelo relator nesse ponto, que faço com a finalidade de manter a coerência na jurisprudência desta Corte, pois já houve julgamento plenário reconhecendo a legalidade do foco para apresentar a representação, consoante foi citado pelo relator. Ultrapassada essa questão, entendo que a competência deste Tribunal de Contas invade as competências do Tribunal de Contas da União. Tem uma discussão da pergunta, Rodrigo, sobre isso. O Rodrigo discorda veementemente disso. Eu concordo com o Rodrigo. Ele está dizendo que, como é o Fundeb da Reserva Federal, o Tribunal daqui não poderia... Tem microfone aberto aí, fazendo... Estadual e federal, que é que ele disse. Qualquer dinheiro público É concorrente compra para aqueles de conta do Estado é competente, para aqueles entes que estão vinculados ao Estado de circunscrição. Vou retornar um pouquinho aqui para poder retomar o raciocínio. Peço perdão a Vossas Excelências. Ultrapassada essa questão, entendo que a competência deste Tribunal de Contas invade as competências do Tribunal de Contas da União, conquanto a natureza federal destas verbas tem justificado infindáveis ações judiciais propostas pela União e mesmo pelo Ministério Público Federal, justamente pelo fundamento da natureza federal destas verbas. Cito sobre o tema, o TCU justifica o seguinte, abro aspas, assim, mesmo que esses recursos da União sejam repassados por meio de precatórios, provenientes do Tesouro Nacional, a natureza da sua despesa permanece vinculada ao Fundef, cuja aplicação deve ser exclusiva no ensino,
por força da Constituição Federal e lei específica. Ou seja, se os recursos repassados pertencem à complementação da União ao Fundef, compete, e aqui faço em negrito, entre aspas, como disse, compete ao TCU a fiscalização para que sua aplicação seja destinada para a finalidade específica prevista constitucional e infraconstitucional. Fecho aspas. Está aqui isso, um acórdão do TCU. Nestes termos, me parece que a competência para tratar da autorização e fiscalização desses recursos é do TCU, afastando a competência deste Tribunal de Contas para dispor sobre a utilização e fiscalização dos mesmos. Sem embargo, não compreendo ser possível concatenar a presença de competências concorrentes entre o TCU e o nosso TCE sobre esta matéria, pois isso permitiria a coexistência de decisões conflitantes. Ademais, as competências dos tribunais de contas são extraídas do texto constitucional, de sorte que, uma vez reconhecida a natureza federal da verba, a competência é atribuída ao TCU pela dicção do que dispõe o artigo 71, item 6 da Constituição Federal. E aqui eu extraio esse artigo, peço vênia a Vossa Excelência, que é muito curto para fazer a leitura. Artigo 71, o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao que compete, e lá no item 6, fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, ao Distrito Federal ou a municípios. Passo então à conclusão, senhor presidente, senhores conselheiros. Diante de todo exposto, voto no sentido de inadmitir a representação, não a reconhecendo, por entender que os pedidos nela aviados tratam de competência feita à jurisdição do Tribunal de Contas da União. Inadmitida a representação, comunique-se ao representante acerca do teor desta decisão, procedendo-se o devido arquivamento destes autos. É assim como voto, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de suscitar uma questão de ordem, só para fixar o entendimento aqui do tribunal. Pois não, Gustavo, a palavra. Senhor presidente, em prevalecendo o voto vista do conselheiro Fernando Toledo, o Ministério Público pugna para que o TCU seja oficiado dessa decisão, porque o TCU, eu tive em entendimentos com o secretário do TCU aqui em Alagoas, o TCU não está fiscalizando 100% dessas verbas, então seria bom, para evitar que fique algum dinheiro público sem fiscalização, já que se o entendimento do conselheiro Fernando Toledo prevalecer, seria de bom alvitre que o TCU seja comunicado formalmente para que tome as medidas cabíveis. Então, senhor presidente, era isso que eu queria. Se prevalecer o voto visto pelo conselheiro Fernando, que seja oficiado a presidência do TCU para as devidas providências no âmbito daquele órgão de controle. Ok. Discussão? Excelência? Excelência? Eu não estou ouvindo Vossas Excelências, mas estou me ouvindo? Está ouvindo, sim. Está ouvindo. Excelências, eu acompanhei o voto, eu tenho um entendimento diferente, e até aqui quero citar algumas passagens a respeito quanto a esta fiscalização. Eu faz tempo acredito que essa fiscalização é a respeito da fixação dos honorários advocatícios, seria isso? Porque tem um processo de dois tipos. Seria isso a possibilidade? Pois não, Excelência. Conselheiro Fernando. Não, ele trata apenas, conselheiro, nessa representação do foco, com relação à destinação da aplicação do recurso. Não trata de honorários advocatícios. Ok, tudo bem. Então, Excelências, eu entendo que
esses recursos federais, quando eles vêm formar o fundo de educação, eles se incorporam, né, a execução daqueles em que os entes subnacionais também vertem. Existe até duas súmulas do STJ a respeito que tratam desse procedimento. Quando o recurso se incorpora aos patrimônios, assim, numa explicação assim, lata, todos esses recursos se incorporam ao patrimônio dos entes subnacionais, caberia, sim, a atuação dos entes subnacionais. Também eu entendo que a competência concorrente para a fiscalização do fundo, ela não resta afastada. Ainda mais, nós temos aí vasta jurisprudência que tratando da questão da fiscalização, do direcionamento desses valores para o fundo, quer tratando também da questão até da reserva, impossibilidade de reserva desses honorários para pagamento de serviços advocatícios. Eu queria aqui, se Vossas Excelências me derem licença, eu gostaria de citar, a exemplo, a suspensão de tutela antecipada 862, um gravo regimental de suspensão, de 10 de junho de 2020, a sua publicação, onde no seu item 2 diz assim: a execução do acordo que reconheceu o tal direito ao agravado foi suspensa, tendo em vista que poderia acarretar graves prejuízos à ordem e administração públicas, máximo porque vedava o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de um melhor sistema educacional público. Por isso, item 3, a verba vinculada somente poderia ser utilizada para a prestação de serviços educacionais. Isso é uma suspensão de tutela antecipada ao julgador, o Tribunal Pleno do STF. Tenho também o acordo 1824 de 2017, da sessão de 23 de agosto de 2017 do TCU, em que seus dispositivos, aqui no item 9221, dentre outros, recolhimento integral à conta bancária do Fundeb, tem utilização exclusiva da destinação prevista no artigo 21 da Lei 494 de 2007, que se aplica à legislação parcialmente revogada, e na Constituição Federal, no seu artigo 60, que a aplicação desses recursos fora da destinação implica a imediata necessidade de recomposição do erário, ensejando a número a qual a responsabilidade pessoal do gestor que deu causa ao desvio. Tenho também, Excelência, a decisão, sessão de dia 22 de outubro de 2019, no acordo 10.632 de 2019 da segunda Câmara do TCU, que os recursos e precatórios do Fundef, além de estar submetidos à subregulação do artigo 22, não podem ser utilizados para pagamentos de passivos trabalhistas, previdenciários, de remunerações ordinárias ou outras denominações da mesma natureza decorridas destas. Tem também o acordo 1347, também de 2020, a sessão de 27 de maio de 2020, afirmando, tratando da
destinação, da fiscalização do recurso do Fundef, devendo o município restituir a conta do Fundef municipal com recursos próprios, os valores utilizados irregularmente, sob pena de instauração de PCE. Tem uma outra passagem, também aqui no acordo 27.5 de 2020, plenário, sessão 14 de outubro, da questão da rastreabilidade dos recursos do Fundef de acordo com as leis, tanto atual do Fundeb quanto a da legislação anterior, a Lei 94/4 de 96, em que assiste competência para que os órgãos fiscalizatórios eles possam fazer esta fiscalização, inclusive quanto à questão da eventual subvinculação, então aqui no sentido, não afastando a competência concorrente que possa, tanto a União quanto o Estado, no caso, o seu ator técnico, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, fazê-lo, e essas notícias aqui eu estou apenas acrescentando as razões do meu voto lá na medida inicial tomada por nós e submetida à deliberação deste Tribunal de Contas, esse plano do Tribunal de Contas. E assim, excelências, até essas passagens aqui parece que reforçam que não haveria, pelo menos, não vislumbro nesse momento essa racha, essa distinção, essa competência privativa apenas do TCU para fiscalização desses recursos migrados ao Fundo Educacional dos municípios, no caso, claro, desculpa falar, o município, na verdade, o Fundeb é um fundo estadual que agrega várias participações municipais. Então, não teria, como esse assunto não está sob a fiscalização de nossa Corte de Contas. E acrescentando esses argumentos, as nossas razões de decidir do voto anteriormente levado ao pleno deste tribunal e social do juiz Fernando, mantendo-se a posição de que o tribunal ele seja incompetente para fiscalizar também os recursos de forma integral migrados ao Fundeb, Fundef/Fundeb, quer sejam eles migrados de forma normal, quer migrado por outras formas, inclusive através de precatórios, aí, sendo redundantes, judiciais. Obrigado, senhor presidente e senhores conselheiros. Senhor presidente, eu gostaria rapidamente de fazer aqui umas pequenas considerações, naturalmente sem querer me alongar, porque o voto já foi conclusivo. Eu gostaria de levantar duas questões. Primeiro que esses recursos que vêm oriundos desses precatórios são recursos exclusivamente da União e não tem contrapartida de Estado nem município. É um recurso que não veio, que não foi repassado pela União. É um complemento exclusivo da União. Por isso que o Tribunal de Contas tem, inclusive, chamado a competência para si. Por outro lado, senhor presidente, essa argumentação que nos traz, que nos ilumina um pouco o nosso raciocínio trazido pelo Ministério Público com relação à impossibilidade, ou não está sendo feito, não sei exatamente quais são as justificativas do Tribunal de Contas da União e não está fiscalizando tudo, se não tem pessoal, se tem alguma limitação. Eu levanto aqui a situação. Se o Tribunal de Contas da União tem alguma limitação com relação à fiscalização, imagine a nossa pequena célula, senhor presidente, que já temos tantas obrigações de verificar prestações de contas, nós já temos uma limitação, enfim, de todas as naturezas que nós amplamente sabemos. Nós puxarmos uma responsabilidade que não é nossa para ser, inclusive com a possibilidade, como eu disse, de ser conflitante com algumas decisões do Tribunal de Contas da União,
que tem uma estrutura enorme para fazer essa fiscalização. Eu, cada vez mais, senhor presidente, me perdoe, vossas excelências, fico mais convencido de que essa competência é exclusiva, inclusive por determinação expressa do Tribunal de Contas, por acordo do próprio Tribunal de Contas da União, chamando para si essa competência, e que nós informemos, como sugere o Ministério Público, em caso de nós nos abrirmos mão dessa fiscalização, que acho conveniente, e até por imperativo, informemos ao Tribunal de Contas para que ele faça a fiscalização de todas os jurisdicionados da utilização desse recurso. E não estou tratando aqui, senhor presidente, de vinculação ou não. Eu trato de competência. Me parece que a vinculação ela já está muito clara em outras decisões com relação a ser exclusiva para a utilização em educação. Me posiciona dessa forma. Obrigado. Senhor presidente, permita-me. Pois não, conselheiro. Só para fazer aqui um clareamento de nossa posição, evidentemente que os recursos vertidos para o Fundef/Fundeb, eles não são oriundos de convênios. Por isso, não temos como fazer qualquer relação de recursos migrados por ordem constitucional/legal ao fundo. Não temos como fazer esta correlação como se fossem recursos de convênios e assemelhados, porque aí sim, a depender da forma conveniada, ou até forçando a conceituação contratada, sim, haveria a necessidade de uma contrapartida. Eu acho que não tem relação essa justificativa com os recursos de origem constitucional legal. A própria lei, ela assegura textualmente a fiscalização do fundo pelas cortes estaduais e, a meu sentir, ela não faz, acredito eu, essa divisão de que só quem fiscalizaria os recursos migrados para o fundo, que se incorporam ao patrimônio do fundo estadual, por assim dizer, de educação, não poderia ser fiscalizado pelas cortes estaduais e que somente poderiam ser pelo Tribunal de Contas da União. Eu quero lembrar, acredito que todos saibam, mas entendam, não há uma hierarquia constitucional daquilo que trata o Tribunal de Contas e do que trata as cortes estaduais e municipais. Aliás, longe disso, é uma das diferenças de como é a composição, a atuação e a execução feita no âmbito judiciário, no âmbito do controle externo nacional. Não há essa vinculação e nem subvinculação. É natural que, tendo algumas situações em que se verificam parâmetros, são apenas parâmetros, não tem efeito vinculante e também não possui essa força hierárquica de obrigar a atuação das forças de contas estaduais, municipais, pelo menos no sentido, senhores. Ok. Senhor presidente. Pois não, conselheiro Sérgio. Pode falar. Parece que Vossa Excelência já abriu a discussão e eu gostaria de participar da discussão quando Vossa Excelência permitir. A palavra está com Vossa Excelência. Bem, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, eu gostaria de lembrá-los que este pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas já examinou essa tese, inclusive já trazida pelo conselheiro Fernando Toledo em outra ocasião, em sessão plenária. E o conselheiro Fernando Toledo foi vencido já nessa tese, que traz novamente. Então, isso é a primeira lembrança. A segunda, senhores conselheiros, é de que eu, pelo menos, desconheço qualquer tribunal de contas desse país que deixou ou que não tem essa competência de fiscalizar esses recursos do Fundeb, do Fundef também, inclusive os precatórios. Então,
vários tribunais de contas, especialmente aqui da região Nordeste, que tem essa mesma situação aqui de Alagoas, desses precatórios, estão fiscalizando esses recursos. Eu desconheço, pelo menos, qualquer decisão de que eles não têm essa competência e que não estejam fiscalizando. Bem, tem esses dois pontos. E o segundo, que até esse momento, esse pleno desse Tribunal de Contas admitiu essas representações. Então, todos esses processos do foco que tratam desses precatórios, até esta data, foram pela admissão. Pode ter havido um ou outro aí, por um fato especial, não tenha sido admitido, mas todos eles o tribunal está, pelo menos, apurando. Tem algumas situações que estão suspensas, outras com liminar, mas o tribunal vem fiscalizando isso aí. Bem, e o último ponto é que, assim, são recursos de muito vulto, né, relevantes, inclusive, para a destinação também, é uma destinação importante que pode alavancar e melhorar em muito o nosso sistema de educação e favorecer aquela parcela da população mais necessitada, né, porque esses recursos vão para aquelas escolas e aquelas unidades de ensino que mais necessitam desses recursos. Então, a gente tem que zelar por esses recursos. E aqui eu faço um apelo a vossas excelências para que não deixamos de fiscalizar esses recursos. Então, o tribunal tem um papel muito importante com relação ao controle desses recursos. E se o conselheiro Fernando Toledo, se a tese dele for sagrar-se vencedora, então a gente vai perder muito. Quem vai mais perder é a população que não é assistida por esse Estado. E a gente tem um problema sério na educação. Os índices que apontam a nossa situação educacional, desses recursos, eles mostram isso. Então, quem mais vai perder nisso aí é essa população que não é assistida, a população das áreas mais pobres desse Estado. Então, eu faço um apelo a vossas excelências que pensem bem nessa situação. O tribunal já tem como o próprio relator falou, tem um problema, assim, a gente tem vários problemas em controlar isso aí. Então, se deixar ainda de controlar, aí então a coisa descamba mesmo. É como eu queria falar isso, senhor presidente, só isso. Ok. Continua a discussão. Senhor presidente. Pois não, Alberto, pode falar. Por gentileza. Todos nós vemos acompanhando isso, né? Esse desenrolar. E a última informação que eu tive é de que o TCU decidiu com competência concorrente, apesar de eu concordar até com a tese do conselheiro Toledo. Por quê? Porque a origem dos recursos é que determina a competência dos tribunais de contas. Então, se os precatórios são verba exclusiva da União, daquela complementação que não foi feita, então, em princípio, seria realmente competência exclusiva do Tribunal de Contas da União. Entretanto, o próprio Tribunal de Contas da União já se manifestou, e eu confirmei agora com o doutor Gustavo, do Ministério Público, que realmente persiste. O Tribunal de Contas da União, ele reconhece a competência, mesmo nesse caso, dos precatórios, como concorrente. Só para acrescentar aí ao debate. Obrigado. Excelência, permita-me, lembrei uma coisa, ouvindo o Sérgio e o Alberto falarem. Vejam só, há uma discussão no tribunal
sobre a possibilidade de fiscalização nossa, que foi aberta em alguns processos e em algumas discussões, até na segunda Câmara, professor Roberto, com relação à regra, todos nós sabemos que é a origem do recurso para fiscalização. Mas surgiu uma discussão também da questão da prática do ato de gestão. Aí o tribunal ainda está discutindo isso, inclusive, na segunda Câmara. Isso é fato, excelências. E vejam só, imaginemos que o tribunal entenda que essa verba seja federal. O tribunal, ele fiscaliza o cumprimento do mínimo do Fundeb, hoje Fundeb, vamos falar assim, Fundeb. Então, a rigor, será que, claro, aqui homenageando a coisa julgada, mas aí o tribunal, de agora em diante, seria obrigado a identificar a suplementação da União, destacá-la para calcular o cumprimento do limite mínimo estadual e municipal no Fundeb. Não soaria estranho um desserviço, um resserviço, uma questão apenas de raciocínio, de uma lógica procedimental. Eu trago isso tentando trazer mais luz para o debate, excelência. É uma situação que, com certeza, a depender da nossa decisão, terá forte impacto na atuação do Tribunal de Contas contra a matéria, estadual, evidentemente. Obrigado. Bom, discussão e votação. Conselheira Rosa, como vota? Presidente, observando, inclusive, a fala do conselheiro substituto doutor Sérgio, quando diz que existem outros julgados nossos já com um posicionamento seguindo o pensamento e o voto do conselheiro Anselmo, inclusive para preservar a coerência dos nossos julgados, e também porque acompanho o entendimento que, nesse caso, especificamente, a nossa competência de fiscalização é, sim, concorrente com a União. Eu acompanho o voto do conselheiro originário, o conselheiro Anselmo. Conselheira Maria Cleide. Presidente, senhores conselheiros, como na sessão passada tinha também um processo com esse mesmo tema, e eu acompanhei a divergência do conselheiro Fernando, como também entendo como o conselheiro Fernando Toledo, acompanho o voto vista do conselheiro Fernando. Conselheiro Sérgio. Sérgio, tá desligado o microfone, está desligado. Senhor presidente, senhores conselheiros, como já fiz a defesa no momento da discussão, eu voto pelo conhecimento da representação, também pela apuração das irregularidades noticiadas na representação e, caso vencido, eu sugiro ao conselheiro relator, conforme proposição do Ministério Público de Contas, que oficie o TCU comunicando da decisão dessa Corte de Contas. Mas, então, nesse caso, eu mantenho, assim, voto acompanhando o conselheiro originário, não o voto vista. Ok, conselheiro Alberto. Acompanho o conselheiro originário, acompanho o Anselmo. Então, ok. Fica o voto do conselheiro originário, vencido o conselheiro Fernando e a conselheira Maria Cleide. Continua com a palavra o conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu não tenho mais processos pautados para essa sessão, retirei os demais de pauta, senhor presidente. Conselheiro Sérgio. Senhor presidente, como Vossa Excelência mesmo comunicou no início da sessão, em razão da portaria número 130 de 2020, publicada
no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas do dia 19, eu fui convocado para substituir o conselheiro Rodrigo Cavalcante no período das suas férias, que vai até o dia 7 de dezembro. Portanto, senhor presidente, com relação à relatoria da substituição do gabinete do conselheiro Rodrigo Cavalcante, não temos nenhum processo pautado. Já com relação à relatoria originária deste conselheiro, nós temos em pauta o processo número TC 1621/2020, trata-se de uma denúncia feita à ouvidoria deste Tribunal de Contas, e que nós pautamos, e agora, no momento de relatar, eu verifiquei aqui que tem um ponto que é importante eu fazer um destaque, então eu gostaria de retirar de pauta, senhor presidente, para reformular e, inclusive, corrigir alguns pontos que verifiquei aqui no momento dessa sessão. Então, eu peço a retirada de pauta, vou fazê-lo novamente e para uma outra oportunidade, uma outra sessão. Em razão disso, senhor presidente, como eu só tinha esse processo, aí eu fico sem pauta para essa sessão. Obrigado, senhor presidente. Ok. Retirado de pauta o processo 1621/2020 do conselheiro Sérgio Ricardo Maciel. Com a palavra ao Alberto Abreu, conselheiro Alberto Abreu. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, membros do público, eu desejo, antes de relatar, propriamente dito, fazer uma questão, sobre uma questão de ordem aqui. Que eu tenho dois processos em que, em princípio, eles seriam de competência da Câmara. Acontece que o plenário tem a competência para decidir sobre auditorias, e o plano de auditoria, enfim. Esse ano não tivemos o plano de auditoria, como todos sabem, em função da pandemia. E não apenas isso, mas acontece que a auditoria ou a inspeção decidida ou solicitada, ela é a questão principal do processo. Ela não é incidental, ela não é acessória. Então, eu peço essa gentileza, consulto Vossas Excelências se essa competência, se eu trouxe para cá achando que poderia ser em função da competência, né, do plano de auditoria ser do plenário. E eu coloco para Vossas Excelências. Um deles, inclusive, é um pedido da presidente da Câmara de Vereadores de Viçosa para que faça uma auditoria na própria Câmara, né, dela. É simplesmente esse pedido, né? Por isso que eu oferto. E o outro, uma representação, mas o ponto central é justamente uma inspeção. Então, eu queria uma manifestação de Vossas Excelências se realmente estaria afeto ao pleno ou não. Por favor, feitas as colocações pelo conselheiro Alberto, vamos pela sessão conselheira da roda, como tem. Presidente, conselheiro, existe alguma especificação no nosso regimento que determine essa competência? Isso, exatamente, né? Que a competência do plano de auditoria é do pleno, mas tivemos essa situação excepcional, né? E eu já relatei processos na Câmara onde uma das decisões foi pela solicitação de uma auditoria ou uma inspeção, mas ele como apenas uma parte, entende? Não é a questão principal. Aqui, todos esses dois processos, a questão principal é essa. Então, me veio essa dúvida. Aí pautei para aqui, em função dessa previsão regimental. Conselheira Rosa, só para esclarecer, esses anos, o conselheiro que pediu alguma auditoria por um motivo, vamos dizer assim, injustificável, que ele, por entendimento ou da Câmara ou de quem
ou do próprio conselheiro, nós estamos fazendo as auditorias com todas as precauções. Então, a decisão com relação a isso vai ser do pleno. Agora, com relação à parte da auditoria, ela sendo aprovada, alguma coisa, nós vamos realizar sem problema nenhum. Eu só queria fazer essa colocação, mas a palavra continua com Vossa Excelência, conselheira Rosa. Observando por esse ângulo, presidente, e como o entendimento do conselheiro relator, eu acredito que guarda razão o pensamento dele e que a competência deva ser realmente do pleno. Conselheira Maria Cleide. Presidente, acredito eu também que não tenha, assim, como é um processo que vai tratar de prestação de contas, que tem que ser julgado pelo pleno, eu entendo também que permaneça no pleno. Conselheiro Anselmo. Excelências, com base nas informações trazidas pelo conselheiro Alberto e até de Vossa Excelência, por essa ótica, eu entenderia também, como entenderam os demais colegas, que seria ao menos prudente que o pleno participasse dessa liberação ou dessa indicação, dessa execução de possíveis fiscalizações quando a natureza jurídica dela se enquadrar da mesma forma que consta lá na norma regimental, quando trata da questão das auditorias barra inspeção em loco, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Sem nenhuma objeção, senhor presidente, de ser julgado pelo pleno. Sérgio, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, só fiquei com uma dúvida, eu gostaria de perguntar ao relator se o processo originalmente ele é da Câmara que Vossa Excelência compõe, integra. Isso. Exatamente, da Câmara, exatamente. No caso seria da segunda Câmara. Ok, então eu gostaria de fazer uma lembrança, senhor presidente. Desculpe, não, é da primeira Câmara. Primeira Câmara. Tudo bem, mas eu gostaria só de fazer uma lembrança a Vossas Excelências, especialmente ao conselheiro substituto, de que tem uma previsão na nossa Resolução Normativa 007/2018, que dispõe sobre o funcionamento das câmaras deliberativas. Lá no artigo 6º, ele diz que as câmaras, por maioria de seus membros, poderão, em qualquer oportunidade, decidir submeter ao Tribunal Pleno o exame de matéria de alta relevância, mantido o mesmo relator. Portanto, senhores conselheiros, eu penso que essa decisão que estamos a apreciar, ela deve ser submetida à Câmara, da qual integra o conselheiro substituto. E lá se decidir se vai ou não para o pleno. E se decidindo lá, ele pautaria aqui para o pleno e relataria da mesma forma, conforme dispõe aqui. Então, eu penso que eu também não tenho nenhuma objeção para que seja apreciado aqui pelo pleno. Como todos os demais conselheiros também pensam nesse mesmo sentido, acho que não teria problema eu penso que não teria problema em consagrar o voto pela apreciação por esse pleno, mas que das próximas vezes observasse esse disposto, que é lá na Câmara que se tem que decidir sobre esse processo, como pensou o presidente. Conselheiro Alberto, então, aprovado, dê continuidade à sua relatoria. Pronto, então, começa a relatar. Senhor presidente, senhor relator, eu só sugeriria, excelência, que fosse registrado na sessão de hoje a questão de ordem submetida e o resultado dela, até para facilitar a eventual pesquisa no futuro. Obrigado, senhor presidente. Ok, registrado, então, a solicitação do conselheiro Anselmo, que fique registrada na sessão. Então, vou iniciar a relatoria, senhor presidente.
O primeiro processo é o 9.375 de 2018, interessado Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. E a unidade responsável é Pasto do Camaragibe e a gestora responsável é a senhora Edivânia Faria Rocha Ugar Câmara. Trata-se de uma representação oriunda do ofício, encaminhado pela 10ª pela Vara do Trabalho de São Luís do Quitunde, na qual noticia a prolação da sentença condenatória em desfavor do município de Pasto Camaragibe, em razão de ação trabalhista ajuizada pelo senhor José Grace dos Santos. O referido ofício de bojo a chave de acesso à petição inicial, contestação e ata de audiência da ação trabalhista de número 13558-2018-519-0056, que aduzem que o senhor José Grace dos Santos trabalhou para o município de Pasto Camaragibe entre 2 de janeiro de 2013 a 31 de 12 de 2016, na função de vigilante, tendo ingressado com a demanda em razão do inadimplemento de verbas trabalhistas. Na contestação apresentada no município, foi arguída a preliminar de incompetência do juízo, em virtude da existência de relação jurídica e administrativa, mas acabou por ressaltar que o senhor José Grace dos Santos fora contratado sem concurso público, tendo reconhecido a pronta ao artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, com o intuito de se valer do argumento de que a contratação originou-se de ato nulo, portanto, não poderiam se originar direitos. Na sentença, o juízo que a prolatou ressaltou que não foram juntados aos autos prova que justificasse a contratação excepcional para atender o interesse público ou qualquer outro vínculo na natureza administrativa, embasando a condenação do ente, no caso, o Poder Executivo do Pasto Camaragibe, ao município de Pasto Camaragibe, ao pagamento das verbas devidas ao reclamante. O processo foi encaminhado à Selic de Fafon, que informou não haver encontrado qualquer registro referente ao contrato celebrado entre o município de Pasto Camaragibe e o senhor José Grace dos Santos. Após, na época, Dr. Fernando Ribeiro Toledo exarou decisão monocrática, instando a gestora para que enviasse cópia integral do processo administrativo que gerou o referido contrato. Porém, a gestora permaneceu inerte. Os autos foram encaminhados de contas que, através do parecer de número 547/2019, o primeiro procurador de contas opinou pelas seguintes medidas. E como as medidas são muito extensas e nós vamos ouvir o Ministério Público, eu sugiro, senhor presidente, que essas medidas sejam ouvidas do próprio Ministério Público, porque após a ouvida do Ministério Público, foi encaminhada à presidência, que concedeu o juízo positivo de admissibilidade para a interpretação. E seria o fim do relatório, senhor presidente. Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público, ele entende que há elementos suficientes nos autos a recomendar o prosseguimento do feito, voltado ao esclarecimento dos fatos acima mencionados, fatos mencionados pelo relator, mediante a realização de diligências necessárias e oitivas dos respectivos gestores, em atenção ao princípio contraditório da ampla defesa. E quais seriam essas medidas? Primeiro, a admissibilidade e processamento da presente representação, com submissão feita ao plenário para deliberação de apuração dos fatos, conforme nosso regimento interno. Realização de diligências, dentre as quais sugere-se relação de todos os servidores públicos do município de Pasto Camaragibe com em meio eletrônico, contendo os seguintes dados: nome completo, inscrição CPF, carga horária, natureza do cargo, se temporário, comissionado, temporário, efetivo, vencimentos e data de ingresso no serviço público. Se foi cumprido em relação aos servidores indicados no item B1, o item anterior, o disposto no artigo 37, inciso 3, da Lei Estadual 5, a nossa lei orgânica, que determina a publicação e remessa ao TC no prazo de 30 dias dos respectivos atos de admissão de pessoal. Inclusive, acho que foi isso objeto de uma resolução recente nossa, né?
Item 3, se há terceirizados em exercício do município de Passos, Camaragibe, e em caso positivo, indicar relação nominal com o valor da remuneração, atividades exercidas e a empresa responsável pela contratação e respectivo processo licitatório. Se há no município servidores empregados públicos contratados sem prévia aprovação em concurso público ou processo seletivo simplificado, informando, em caso positivo, a qualificação completa dos respectivos contratados atualmente em exercício. Listagem contendo o nome e qualificação completa de todos os servidores empregados públicos afastados e demitidos pela atual gestão, em razão de não terem ingressado após a aprovação em concurso público ou processo seletivo simplificado. E, por fim, não. Item 6, cópia de ficha funcional completa, inclusive do respectivo contrato de trabalho do reclamante. Item 7, nome dos gestores responsáveis das contratações, da contratação do reclamante, bem como sua respectiva renovação. Item 8, relação completa de todas as ações ajuizadas na Justiça do Trabalho em face do município que versem sobre o pedido de verbas salariais e ou indenizatórias pelo exercício da função pública na administração municipal, sem prévia aprovação em concurso público, informando os nomes dos reclamantes e a fase atual do processo. E se houve sentença, trânsito julgado, recursos, etc. C. Após realizada a diligência acima, sugere-se... Aqui são as providências de praxe. E aqui eu queria ressaltar que no meu e-mail do Ministério Público eu recebo umas 30 e-mails do TRT por semana, dando conta de ações de pessoas que simplesmente firmaram contrato de trabalho com prefeituras municipais, sem ao menos participar de um processo seletivo simplificado, sem ao menos fazer concurso público. Então, acho que seria a hora de nós nos debruçarmos sobre o assunto, porque eu acho que essa problemática ela existe em todos os municípios, em quase todos, vamos dizer, uma parte relevante dos municípios do estado de Alagoas. Alberto, para falar. Bom, em função de tudo isso que já foi colocado pelo Ministério Público, do que eu já relatei, inclusive do descumprimento da decisão desta Corte de Contas, vou ser breve, e então eu proponho decisão no voto, isso aqui é uma proposição de voto, proposição de decisão, desculpe, proponho ao Pleno que decida conhecer da presente representação, porque satisfeito os requisitos da admissibilidade do feito, previsto no artigo 191 da Resolução 3 de 2004, solicitar a presidência desta Corte de Contas que determine a realização da inspeção em loco na Prefeitura do município de Passos Camaragibe, relativo aos exercícios financeiros 2013 a 2016, nos termos do artigo 193, com o escopo de obter e de analisar. E aí, todo esse pedido do Ministério Público, relação a todos os servidores públicos, município de Camaragibe, e-mail eletrônico, contendo nomes, datas, temporários, comissionados, se foi cumprido em relação aos servidores indicados, disposto no artigo, enfim, tudo que o Ministério Público já relatou, né, já colocou no seu pedido, e, ao final, juntar aos autos o relatório conclusivo da equipe técnica. Também determinar ao FUNCONTAS a abertura de processo sancionatório por descumprimento da decisão monocrática, as folhas 12, dos presentes autos, nos termos do artigo 203 do Regimento Interno desta Corte. Da ciência da presente decisão, a senhora Edivânia Farias Rocha, UGA Câmara, prefeita do município de Passos Camaragibe, por carta registrada, da publicidade para os fins de direito, como eu proponho a decisão para vossas excelências, senhores conselheiros e senhoras conselheiras. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Alberto Abreu, como proposta de voto. Presidente, eu peço vista do processo. Então, conselheira Rosa, pede vista do processo. Continua com a palavra, conselheiro Alberto. Perfeito. Passo, então, o segundo processo, do qual eu coloquei a questão de ordem. Trata-se do processo 17.413/2014, interessado à Câmara Municipal de Viçosa. Responsável, a senhora Micheline Fernandes Toledo, presidente à época. Trata-se de uma solicitação e, agora, no novo sistema, chama-se de manifestação.
Trata-se de solicitação encaminhada pela Câmara Municipal de Viçosa à presidência desta Corte, com o fim de requerer auditoria em loco na Câmara Municipal de Viçosa para verificação das despesas e receitas referentes ao biênio 2013-2014. A manifestação da associação fora encaminhada pela presidente da Câmara de Viçosa, à época, a senhora Micheline Fernandes Toledo, para análise de sua própria atuação frente à Casa Legislativa Municipal. Os autos chegaram ao gabinete deste conselheiro relator em 6 de fevereiro de 2019, após mudança de relatoria ocorrida na sessão plenária publicada no DOE, não do Estado, do eletrônico, no dia 29 de janeiro de 2019, que deu origem ao ato número 1/2019, da portaria 26 de 2019. Após, os autos foram encaminhados à sessão do protocolo, que, ao realizar a diligência requestada, e não localizou nenhum relatório de inspeção em loco relativo ao município ou Câmara no biênio 2013-2014. Assim, os autos foram encaminhados ao Ministério de Contas, que exarou o parecer PAR 3 MPC 3261/2020 RA, sugerindo a seguinte medida: ante o exposto, o Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas opina pelo arquivamento feito em decorrência da ausência dos requisitos de admissibilidade. É o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer proferido nos autos, que tem a seguinte emenda: auditoria em loco, verificação das receitas e despesas do biênio 2013-2014, Câmara Municipal de Viçosa, Alagoas. Auditoria não realizada, ausência de indícios mínimos de ilegalidade, juízo de admissibilidade negativo. Parecer pelo arquivamento. Conselheiro Alberto. Bom, na solicitação, a presidente, então presidente da Câmara, apenas solicita uma, que ele chama de auditoria em loco, da Câmara de Vereadores, para que possa analisar a receita e despesa da sua própria gestão. E, além do que o Ministério Público colocou, também eu destaco que a atuação desta Corte não pode ser utilizada como salvo-conduto ou avalista de gestão dos jurisdicionários. Então, não há nenhum indício de irregularidade ou ilegalidade na solicitação. Então, diante do exposto, eu proponho que Vossas Excelências decidam não conhecer da solicitação, né, por ser ausente os requisitos de admissibilidade para processamento da manifestação ou solicitação, assim como queira, em especial por ausência de indícios ou provas de possíveis ilegalidades ou irregularidades. Determinar o seu arquivamento, conforme no artigo 44 da Lei Orgânica, intimar o partido de conta do interior dessa decisão, nos termos do artigo 25, inciso 1 da Lei Orgânica, e dar publicidade para os presentes fins de direito. É como eu proponho a decisão, senhor presidente, para Vossas Excelências. Ok. Em discussão, o processo relatado, conselheiro Alberto. Senhor presidente. Conselheira Selva. Senhor relator, esse processo, desculpe-me novamente, Vossa Excelência falou, mas eu acredito que não aprendi bem, esse processo é uma representação ou uma denúncia? Não, ele veio de uma solicitação. É um pedido da presidente da Câmara de Vereadores de Viçosa, no biênio 2013 a 2014, para que se fizesse uma auditoria nas contas da Câmara nesse período na qual ela foi presidente. É só isso, uma solicitação, de uma página apenas. Tá. Eu vejo aqui na publicação do Diário que o interessado é a Câmara Municipal de Viçosa. Quem seria esse gestor Hugo Alves Teixeira? É o período que ela pede a verificação? É isso? Não, o período que ela pede verificação é justamente o período em que ela foi presidente. É porque tem aqui o gestor Hugo Alves Teixeira, não tem o nome
Micheline Fernandes Toledo. É porque aqui na publicação, Excelência, não tem, é o processo, para ver se eu não estou falando coisa errada, é o processo 17.431 de 2014. É isso, né? Câmara Municipal de Viçosa, aqui tem o gestor Hugo Alves Teixeira. Então, nenhuma referência à senhora Micheline. Eu não sei se a publicidade adequada foi obedecida, relator, mas não sei se o senhor consegue compreender o que eu estou colocando. Na publicação do diário, não tem nenhuma referência a esta senhora. Eu acho que eu entendi. Pode ser porque está ruim o áudio, está muito ruim. Mas eu acho que eu compreendi corretamente. Parece-me que Vossa Excelência está afirmando que esse biênio, 2013-2014, não teria sido presidido pela senhora Micheline Fernandes Toledo, é isso? Não, Excelência. Como o senhor da Micheline, na publicação do diário, não tem nenhuma referência a ela como interessada, solicitante, gestora. Peraí. Igor. Aí por isso que eu perguntei. Eu compreendi. Oh, meu Deus. Um minutinho só, deixa eu perguntar aqui a assessoria o que aconteceu. Perfeitamente, Excelência. Aqui nós temos como gestor o senhor Igor Alves Teixeira. Isso. Senhor conselheiro, eu não posso lhe afirmar agora. Eu acredito que seja o atual gestor da Câmara. Mas não seria, isso está errado. A responsável por esse processo que nós temos Micheline. Bom, diante disso, desse erro, eu acho que é melhor retirar de pauta, né, para evitar qualquer coisa. Mas a proposição licença, a proposição de Vossa Excelência, doutor Alberto, ela não traz nenhum prejuízo à relatoria desse processo, mesmo contendo esse, digamos, possível erro, porque esse gestor que aparece é o atual gestor, então ele é o interessado também. Né? Ele é gestor e interessado, então eu penso que não traz nenhum prejuízo diante da proposta de Vossa Excelência. Mas a solicitação é da Micheline. Ela é interessada. Não seria isso, senhor relator? Eu agradeço a questão do né, do substituto Sérgio Marcel. Mas, por a questão de segurança jurídica, eu vou retirar de pauta para evitar questionamentos. Tá certo? Mas obrigado pela atenção e pela visão. Então, senhor conselheiro, eu passo a relatar o último processo da minha pauta de hoje. O processo 14.852 de 2014. É um da responsável do Instituto de Previdência do município de Paulo Jacinto. O responsável é o José Cristiano Mota da Financeira de 2014. Processo com contas. Trata-se de processo originado pelo Contas, com vista à aplicação de multa ao gestor municipal. Ao gestor municipal de Paulo Jacinto, senhor José Cristiano Mota da Silva.
do exercício 2014, devido à inobservância do prazo legal para a remessa desta corte, a quarta remessa de 2014, e cumprida a resolução normativa 2 de 2010. Na razão do não envio dos documentos em tempo hábil, o gestor foi devidamente citado através do ofício 146/2015, com contas, consoante se observa no AR, datado de 20 de 5 de 2015, para que, em observância ao princípio da defesa do contraditório, apresente manifestação sobre os fatos descritos no prazo de 5 dias. Em 25 de 5 de 2015, foi juntada a defesa do gestor, de forma tempestiva, gerando o processo número 6.475 de 2015. Aquela questão de que tudo que se entrava aqui gerava um processo novo, na qual apresentou como justificativa que a intempestividade no envio dos documentos da quarta remessa de SICAP se deu em virtude a problemas com a conexão da internet. Devido a isso, houve atraso na execução do serviço e, em consequência, no envio do prazo regulamentado. Ocorre que esta defesa não foi anexada aos autos do processo principal 14852 de 2014, tendo esta Corte de Contas emitido, em razão disso, o acordo de número 1101 de 2007, porque lá no processo não foi juntado e é como se ele fosse revel, né? Foi silente, aplicando multa ao gestor pelo não envio da documentação, não vislumbrando a defesa anexada aos autos do processo número 6.465 de 2015. Encaminhado os autos do Ministério Público de Contas, exarou o parecer número 2914 de 2020, PBN, cuja conclusão sugere a anulação da multa aplicada indevidamente, detectando assim a falha desta Corte de Contas, bem como a prescrição punitiva nos termos do artigo 1º da Lei 9873 de 1999 e súmula número 1 desta Corte de Contas, pugnando pelo consequente arquivamento dos presentes autos, visto que a citação do gestor ter sido realizada há mais de 5 anos. Observa-se nos autos a inércia. Bom, é o relatório, senhor presidente. Doutor Gustavo, por favor. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos e opina pela apreensão. Alberto. Inclusive, eu já, de antemão, já explico que esse aqui é um processo FUNCONTAS, que, em princípio, não estaria afeto aqui ao pleno. Mas, como o conselheiro substituto bem lembrou, na Câmara, na sessão da Câmara da semana passada, levei este processo à Câmara e, pelo fato de ele não ser um recurso, mas ter natureza recursal, porque tem a possibilidade de anular um acórdão proferido por esta Corte, então eu trouxe para o pleno, né? Que seria o fórum adequado, o colegiado adequado. É necessário fixar que o termo... Bom, eu vou ser mais breve, né? O que ocorreu já se colocou. Houve um descumprimento, né? Não foi enviado para regulamentar uma obrigação acessória. O gestor se defendeu, porém, essa defesa não foi juntada aos autos, consequentemente, foi tido como silente, revel, e foi aplicada a multa. Só que, desse período da citação até hoje, já se passaram mais de 5 anos, né? Então, já estaria prescrito, independentemente do motivo da defesa do... E também, como não foi apreciada essa defesa, e ela foi tempestiva, o Ministério Público pugna pela anulação do acordo. E, dessa forma, eu proponho ao pleno desta Corte, proposição de decisão, que decidam anular o acórdão de número 1101 de 2017, emitido nos autos do processo principal, de número 14852 de 2014, por falta de apreciação da defesa apresentada pelo gestor no processo número 6475 de 2015. Julgar a extinção do processo número 14852 de 2014, com análise de mérito, arquivando com base no inciso 2 do artigo 169 da Legislação dessa Corte, bem como
da Resolução Normativa 3 de 2019 dessa Corte, considerando a incidência da prescrição quinquenal verificada com as normas de administrativo de jurisprudência. Encaminhar ao Ministério Público de Contas para dar cumprimento ao artigo 2º da Resolução Normativa 3 de 2019 dessa Corte, dar conhecimento com cópia dessa decisão ao senhor José Cristiano Mota da Silva, encaminhar ao FUNCONTAS para cumprimento do artigo 3º da Resolução Normativa 3 de 2019 dessa Corte, caso decorrido do prazo de manifestação recursal do parquet de contas, e dar publicidade no nosso diário eletrônico para os fins de direito. É como eu procuro a decisão, Vossas Excelências. Em discussão, a proposta de voto feita pelo conselheiro Alberto Abreu. Senhor presidente, relator, eu estou verificando que aqui, pela análise que a gente pode fazer com os dados encontrados no sistema, excelência. Então, essa análise é feita com base em poucas informações. Mas eu verifico que parece-me que é informações do SICAP, que, pelo que está aí, seria para ser enviado até setembro de 2014. O processo é do ano de 2014. Então, houve a instauração do processo. Não teria ocorrido, assim, a meu sentir, essa prescrição quinquenal. Você se informou que houve multa. Aí, essa multa, eu também não consegui identificar qual foi o prazo de aplicação dessa multa. Havendo a multa, parece que nós temos entendimento que a competência plenária desta multa, passado o prazo recursal, acaba, o processo viraria, então, administrativo. Como você traz a questão da prescrição quinquenal, eu estou com alguma dificuldade mesmo de ver a cronologia. Embora o relato de Vossa Excelência, dessa forma, não me parece incorreto, mas, de qualquer dúvida, Excelência, como uma situação não corriqueira, no meu entender, até parecido com um processo relatado, se não me falha a memória, numa sessão da conselheira Ana Raquel, do tribunal, não ter apreciado o recurso, ele já esteve no tribunal. Foi algo bem parecido. Eu gostaria, Excelência, que você se importar, de solicitar vistas para melhorar o meu entendimento e trazer uma posição livre dessas dúvidas. Tá certo? Conselheiro Anselmo, o áudio de Vossa Excelência está muito ruim, muito destrutivo. Mas eu acredito que Vossa Excelência citou o precedente, a conselheira Raquel, que trouxe ao pleno um processo dessa mesma lógica, né? Parece-me até que tinha uma pequena diferenciação, é que não havia parecer do Ministério Público, parece que não havia parecer do Ministério Público, parece a Celema, até a conselheira Raquel, por gentileza, se... Pronto, conselheira Raquel, que está aí na sessão, Vossa Excelência explique para nós. Por favor. Senhor presidente, senhores conselheiros, na verdade, conselheiro Alberto, eu até comentei aqui com a minha assessoria, depois da sessão do último processo, que foi a respeito dessa análise depois do processo já transitado, o pleno, ele decidiu 2 processos meus, mas de forma diferente. O último processo, de fato, o Ministério Público de Contas, ele analisou o recurso, ele aceitou o recurso, e eu me manifestei pela não admissibilidade do recurso, porque não tinha os critérios para admissão, para admissibilidade, né? Era um recurso de revisão e ele não tinha os critérios para admissibilidade. De qualquer forma, fiz constar, por se tratar de uma questão de ordem, eu fiz constar a questão dos prazos para demonstrar que não havia prescrição.
No entanto, em um processo anterior, com matéria bem parecida, só não se tratava de um recurso de revisão, eu trouxe, na verdade, para analisar a questão da prescrição, e o voto, no final das contas, foi no sentido de que não deveria ser admitido porque já estava prescrito, pelos processos que eu trouxe. Então, na verdade, houve uma certa incoerência em alguns votos em função dessa questão da prescrição, de aceitar, de admitir ou não um processo que já estivesse prescrito. Na verdade, não é nem de admitir, é de o próprio tribunal reconhecer a prescrição quando o processo já tivesse transitado em julgado. É verdade que, às vezes, o tribunal, e que, no acordo, o conselheiro Fernando Toledo, pelo menos nas últimas sessões que participei, ele agrada ao mérito em um processo que ele não é o relator originário, agrada ao mérito e reconhecer a prescrição. Enquanto o relator originário, ele não acatava, não aceitava, não admitia o recurso. O Fernando, de ofício, reconheceu a prescrição. Excelências, como eu disse antes, da necessidade de eu verificar esse processo e ter livre essas dúvidas, eu gostaria, então, de pedir vistas para fazer essa conferência, inclusive essa conferência cronológica. Motivos que já pus. Claro, se ficaram audíveis nas vossas excelências. Alberto? Conselheiro Anselmo, me perdoe, eu não entendi o que você pensa. O áudio está muito ruim. Por favor. Excelências, eu não vou me estender. Por algumas razões aqui, que eu espero que alguém tenha captado, eu estou solicitando vista para fazer esta experiência de entendimentos e cronologia, para eu trazer um voto livre dessas dúvidas. Ele pediu vista, Alberto. Alberto, pronto. Perdoe, acho que a idade está me deixando surdo. Me desculpe. Não, mas tá ruim, o som tá meio... Isso é triste. Então, o processo relatado pelo conselheiro Alberto Abreu. Tá? Continua com a palavra, Alberto. Não tenho mais pauta, senhor presidente. Não tendo mais pauta para o dia de hoje, está facultada a palavra às senhoras conselheiras, os senhores conselheiros e o doutor Gustavo, representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrado em nome de Deus, convocando para a próxima terça-feira no horário regimental, desejando uma excelente semana, com muita saúde para todos os nossos colegas e colaboradores. Boa semana a todos. Até mais. Boa semana. Saúde. Saúde.